Greve dos caminhoneiros entra no 10º dia e empresários do setor do agronegócio contabilizam prejuízos milionários. Prejuízos que, de acordo com a Confederação Nacional da Agricultura, chegam a 6 bilhões e 600 milhões de reais apenas nos elos da produção brasileira. Governo federal prorroga pela 3ª vez o prazo para adesão ao refis do Fundo Rural, agora com data prevista para o dia 30 de outubro. Tem entrevista exclusiva com Eduardo Carvalhais, ele que é uma das maiores autoridades do mercado do café no Brasil. A Agricultura BR está começando agora, trazendo para você todos os detalhes a respeito do acompanhamento da greve no país e também os demais assuntos do agronegócio. No 9º dia de paralisação, hoje chegamos ao 10º, mas até o fechamento de ontem, 9º dia, havia um balanço do governo que a situação havia melhorado em torno das paralisações. Entretanto, como você acompanhava na edição do Agricultura BR de ontem, de acordo com a Agroconsult, vários setores estão sendo duramente impactados, principalmente setor da cana-de-açúcar. De Brasília, a repórter Catarina Martorelli nos traz atualizações sobre todo o andamento da greve. Cuidado, gente. Este vídeo, gravado no Mato Grosso, mostra o momento em que este comboio do Exército foi impedido de passar por manifestantes. Houve confusão e só depois de tiros o caminhão seguiu o trajeto. O dia foi tenso em todo o país. No 9º dia de greve dos caminhoneiros, mais de 500 pontos nas estradas ainda continuam com o bloqueio. Segundo o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, isso acontece porque há infiltrados nessas manifestações. Gente motivada por questões políticas e não pela causa dos caminhoneiros. Os prejuízos são enormes para o agronegócio. Esse assunto foi discutido nesta terça em Brasília por parlamentares. O consumidor vai ser o grande prejudicado. Por quê? Cada dia que passa com essa paralisação, todos os setores que trabalham com produtos perecíveis, como aves, suínos, leite, ovos, enfim, o que está acontecendo? Cada dia é uma perda maior. Isso vai atrapalhar o ciclo de produção. A empresa de consultoria Agroconsult fez um levantamento dos impactos da greve nas cadeias agrícolas do país. Trigo, café e laranja tiveram reflexos considerados elevados, mas grave mesmo são os impactos na cana-de-açúcar e no setor de proteína animal. A Abra Leite estima que o rombo já chega a mais de R$1 bilhão. São milhões de litros de leite jogados fora porque não tem como transportar. Tem ainda pessoas resistentes que a nós não cabe investigar, nós produtores, não cabe à população investigar. Mas tem pessoas resistindo, apedrejando caminhões, não deixando os caminhões passarem, amedrontando caminhoneiros decentes, pessoas de bem que querem trabalhar, e os alimentos não estão chegando. Segundo a BPA, 64 milhões de aves morreram até agora, desde o início da greve. 1 bilhão de aves estão sendo alimentadas com pouca ração, assim como 20 milhões de suínos. O setor de bovinos diz que não houve mortandade, mas, por outro lado, o período de engorda, que seria agora, teve que ser adiado. Um prejuízo aí de 400 a 500 milhões de reais por dia. Nós estamos no período de início de entre-safra. Os pastos, na maioria das regiões produtoras, principalmente no centro-oeste, já estão secos, né? Então, os animais eles precisam receber suplementação alimentar, precisam receber ração nos confinamentos, para que haja continuidade do fornecimento de carne para a população. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse que está avaliando os impactos e não descarta a possibilidade de deslocar recursos para ajudar cooperativas e produtores neste momento. Esse possível auxílio financeiro pode ser apresentado dentro do Plano Safra na semana que vem. Catarina Martorelli para o SBA. No Rio Grande do Sul, o gabinete de crise formado pelo governo estadual tem se reunido diariamente para tentar restabelecer a ordem no estado. Os postos de combustível da capital Porto Alegre já estão normalizados, mas a situação ainda é diferente no interior. Quem traz os detalhes para a gente é Annelise Nicolodi. Há pelo menos 5 dias não há mais nenhum tipo de combustível nos postos de Cruz Alta, no noroeste do Rio Grande do Sul. Mesmo após o anúncio da redução de 46 centavos no litro do óleo diesel, nada mudou no abastecimento.
As manifestações de caminhoneiros, agricultores, comerciantes e lojistas seguem com força. A sociedade mobilizada garante que a maioria da população não foi atendida com as medidas tomadas pela União. A pauta é combustível, porque a comunidade nos apoiou, a comunidade, a sociedade em si, não é só o caminhoneiro nem o produtor. Nós, pelo diesel, que é essa queda no diesel, nós temos pautas. Como produtor, eu diria que nós temos pautas que não foram atendidas como produtor, mas foi atendido em 70% para os caminhoneiros. Então, a pauta é combustível. Então, o governo vai ter que anunciar alguma coisinha para a sociedade, a respeito de combustível para a sociedade, não só a queda do preço para o motorista. As dificuldades do comércio, do homem do campo, né, do próprio transportador, é gigante. E a cada dia que passa vai ficar pior. Então acho que o bom senso, o equilíbrio, a lucidez nesse momento de saber que temos conquistas, mas precisamos voltar a trabalhar. Precisamos nos conscientizar da importância que temos como cidadão. E isso vai estar próximo logo nas eleições, logo adiante. O voto correto, com muito trabalho e boa intenção, é o que nós vamos salvar o Brasil. Na capital do estado, o Comitê de Crise tem se reunido diariamente para acompanhar as medidas que vêm sendo tomadas para restabelecer o abastecimento, sobretudo de combustível, ração animal e alimentos perecíveis. Foram contabilizados desde domingo mais de 180 acompanhamentos de escoltas de caminhões-tanque que fazem a entrega de combustível nos postos de Porto Alegre e região metropolitana. Nós estamos vivendo um momento de crise. Portanto, nós temos que analisar em cada dia ou cada turno como as coisas vão ocorrendo. A gente entende que a tendência dessa desabastecimento ela vai sendo minimizada na medida da população perceber que começa a se tranquilizar uma vez que nós estaremos, ou que as distribuidoras, ou que os postos vão ter combustível. Muita gente está se antecipando e está, assim como está no supermercado, estocando produtos não perecíveis, assim está acontecendo no combustível. O problema é que, por enquanto, essas ações não estão chegando até os municípios do interior gaúcho. A preocupação continua com abastecimento. Primeiro, atendimento da saúde, presídios, como nós já mencionamos. E agora a preocupação de colocar combustível na rede de postos, primeiramente na Porto Alegre, Grande Porto Alegre, e depois ir atendendo aos poucos os demais postos. Essa gestão da entrega do combustível está sendo feita pelas distribuidoras. A nossa missão é dar condições e segurança através de comboios da Brigada Militar para que se possa atender das bases até os postos escolhidos pelas distribuidoras. Estaremos fazendo isso ainda um pedaço da noite e pretendemos amanhã, de manhã bem cedo, dar início novamente a esse serviço. As situações mais graves estão sendo identificadas para cargas vivas, transporte de ração e gargalos nos setores de avicultura, suinocultura e laticínios no interior. As demandas de propriedades rurais para indústrias seguem paralisadas e os estoques de leite sendo descartados. Está em situação no estado do Rio Grande do Sul. É importante lembrar que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica abriu uma investigação nesta semana sobre lockout, sobre algumas das maiores empresas de logística do Brasil por influenciarem e incitarem movimentos grevistas ou de paralisações em rodovias pelo país. Está acontecendo essa investigação que envolve também a própria Polícia Federal. Olha, sobre esse assunto e principalmente sobre aqueles dados que apresentamos na edição de terça-feira aqui no Agricultura BR da Agroconsult, que mostrou os impactos sobre soja, milho, café e cana-de-açúcar, nós tivemos na terceira edição da Agricultura BR desta terça-feira a participação de Maurício Nogueira, que comentou e concedeu uma entrevista ao jornalista Walter Pulga Júnior a respeito do assunto, comentando o tema que foi apresentado no levantamento da consultoria. A Agroconsult distribuiu nesta manhã um relatório técnico avaliando os impactos da greve dos caminhoneiros nos diferentes setores do agronegócio. Resumindo, segundo técnicos da Agroconsult, o horizonte é incerto, mas já se conhecem alguns prejuízos. Eu tenho aqui ao meu lado Maurício Nogueira, que é diretor da Agroconsult Pecuária. Obrigado por ter vindo, Maurício. Vamos falar sobre esse relatório focando em mais agricultura. O
que a Agroconsult e a Agroconsult Pecuária conseguiram apurar como resultado aí dos prejuízos dessa greve? Bom, Hugo, obrigado pelo convite, né? A gente está passando aí por esse problema, um caos, né, praticamente. Vê aí o tanto que o Brasil é deficitário em infraestrutura, em alguns dias é suficiente para a gente criar o caos no país por conta de logística, quer dizer, o tanto que nós estamos fragilizados. Então, esse talvez seja o grande benefício disso tudo que nós estamos passando, mostrar para nós o tanto que a gente é fraco, né, em logística. A Agroconsult, precisando analisar para entregar resposta aos clientes, a gente está toda hora atualizando vários estudos, a gente acompanha lá 14 itens principais, né, que a gente acompanha com certa rotina, e o relatório que nós emitimos hoje, cedo, ele é um resumo, né, só explicando como é que está cada uma das culturas. O que nós avaliamos? Nós pegamos lá em que momento que está de cada cadeia produtiva, né, do comércio, das exportações, ou do mercado interno, ou colheita, né, ou plantio, depende de cada cultura, e qual é o grau de perecibilidade dessa cultura. Por exemplo, no caso dos produtos de pecuária, eles não aguentam ficar, né, nem animal vivo, nem, né, e enquanto outros produtos aguentam. Então, a gente fez uma avaliação para ver quais estariam mais impactados até esse momento. Claro que isso é uma avaliação feita até a realidade de ontem, né? Se a greve perdurar, a gente tem mais impacto, né? E o que você destacaria, por exemplo, vamos começar pelo milho, né? Nós temos aqui o relatório em mãos, milho. Então, milho, primeiro nós fizemos uma classificação de 4 níveis, né? De baixo impacto, moderado, elevado e grave, né? Então, milho, primeira safra, está praticamente tudo já colhido, já tudo certo, ele tem um impacto baixo, né? Então, a greve de caminhoneiro foi suficiente, impactou muito pouco, né, nesse mercado. Já o milho, segunda safra, ele vai para o impacto moderado, né? No moderado está junto com ele fertilizantes, que tem que chegar nos lugares, né? Tem que produzir matéria-prima, tal, mistura, algodão e soja. Então, esses aí estão com impacto moderado. A hora que a gente vai para o impacto elevado, nós temos o trigo, o café e a laranja. Sofreram um impacto maior com a greve dos caminhoneiros. Que estão sofrendo mais, né? E aí a gente já começa a ver casos da laranja, que também é mais perecível, tem questão de colheita, tudo isso já impacta também no mercado de polpa, né? Que a indústria está parando, né? Tá um monte de problemas aí que a gente vê. E, por fim, os mais impactados desses produtos, lembra que nessa análise não está os hortifrutigranjeiros, né? Eles estão fora dessa análise. Primeiro, né? Então, se você hoje for em supermercado, você vai encontrar os secos, as carnes, porque o pessoal, até segunda, terça-feira da semana passada, os caminhões deixaram passar carga perecível. Então, eles foram avisando, não passa mais a partir de terça ou quarta. Aí depois cortaram. Então, os supermercados, a indústria, todo mundo se abasteceu. O hortifruti já acabou nas prateleiras, né? Então, se você for hoje no supermercado, ontem, né, hoje já está tendo algum abastecimento, você vai ver lá tudo o que tiver vai estar podre, vai estar feio, está podre não, né? Tá piorando, né? E aí o impacto grave, nós temos lá a cana de açúcar, né? Que é uma indústria extremamente apertada, com uma operação muito complicada, né? Com um produto que vai cru, que tem toda aquela questão. Então a cana depende muito de logística e nós estamos na época de safra, né? Então a cana tem um impacto grave. E o outro impacto grave são as proteínas, né? Então aí você pode listar todas, mas o maior destaque que a gente tem aqui, né? Pecuária de corte, né? Com impacto um pouco mais leve que as demais, bovino de corte. Por quê? Porque o pacote tecnológico ainda é baixo, então você tem vários níveis. Aí, ao contrário do que a gente sempre conversa, né? Quer dizer, quanto maior o nível tecnológico, mais impactado ele está, porque ele precisa dos insumos, né? E aí a gente vai para as outras 3 principais proteínas que a gente acompanha. Leite, a situação gravíssima, o produtor tendo que jogar leite fora. Então, a gente estima hoje uma margem para a pecuária leiteira para o ano, né, com o preço do milho do jeito que está, que vai girar aí de 0,5% a 5% de margem, dependendo do cenário, do nível de tecnologia. Você perde 6, 7 dias no ano de produção. Então, para a pecuária de leite foi muito impactante. Péssimo, né? Talvez seja aí a primeira grande pancada do ponto de vista de frustração econômica.
e aí depois a gente vai para aves, né? Também então, aves, gravíssimo, com aquela estrutura toda. Então, a gente está vendo notícias aí, segundo a BPA, 1 bilhão de animais já estão sofrendo restrição alimentar, e aí isso vai morrendo em escala gradual, né, dentro das granjas, então o produtor perde, né? A menor das perdas que ele vai ter, na melhor das hipóteses, é reduzir a produtividade, né? A pior das hipóteses é a ave morrer e você perder tudo aquilo. E aí tem vários outros itens que a gente precisa analisar na questão das aves. Quantos pintinhos estão morrendo também ou vão deixar, quer dizer, nós temos... E a produção lá na frente que não vai ocorrer. Isso, o impacto não para aqui, né? Vai parar lá na frente. E aí tem o suíno também com impacto grave, né? Na mesma estrutura, mesmo grau de complexidade do frango, só que como você tem uma produção mais longa, ainda tem um certo alívio, mas o prejuízo é inevitável. Nessas 3 cadeias o prejuízo é inevitável. A hora que a gente for fazer o cálculo, se você falar por indicadores, vai dar a sensação que não teve esse prejuízo, né? Porque a produção parou, o milho e tal, aquela coisa. Só que a ociosidade das granjas é péssima para o pecuarista, né? Para o produtor. E isso já está acontecendo da segunda fase da carne fraca, né? E da redução da produção com os indicadores ruins, entre carne, preço de frango e suíno e preço de milho. E agora ainda vem essa paralisação, quer dizer, a granja está ociosa, ele não tem receita. Então a crise é grave mesmo nessas cadeias produtivas. Você tem mais alguns números? O relatório é complexo, é importante falar sobre isso. Agora, grosso modo, já existe uma avaliação de número, prejuízo que o país teve no agronegócio em função dessa paralisação? Puga, nós estamos calculando, não vamos conseguir calcular todas as cadeias produtivas, né? Eu não tenho, se eu falar agora esse número, eu tenho certeza que eu vou subestimar. Então nós vamos ter esse número mais para frente. O que a gente tem já é a avaliação do que nós estamos perdendo com exportação. Então, só nas carnes, né, que é a parte que eu acompanho lá dentro da AgroConsult, a gente perdeu, se imaginar que a greve pararia hoje, né, e ainda nós estamos sofrendo impacto. Se ela parasse hoje cedo, né, que ainda não aconteceu, a gente não tem a confirmação, a gente teria uma redução de 300 milhões de dólares nas exportações de maio, quando comparado com as exportações de abril. Então, já uma redução. Já teve uma queda em abril, né? E aí a gente faz ainda a conta. Quanto que estava projetado exportar em maio? As 3 carnes, né? Carne bovina, suína e de frango. Aí a redução já chega perto dos 400 milhões de dólares, né? Só em relação ao que a gente esperava, faltando aí 8 dias para terminar os dias úteis do mês. É muito grave. Muito grave. E outro impacto que a gente pode mostrar aqui, né? Que por dia, o impacto diário nas exportações de 6 milhões de dólares na carne bovina por dia, quer dizer, cada dia que a gente aumentar vai somar mais isso. Aves, mais 12 milhões de dólares, suíno, 2 milhões e 100 mil dólares, né? Por dia. Claro que essa é uma conta só da logística. Na hora que a gente avaliar o tanto de produção que foi comprometido, que não vai ser produzido nos próximos dias, aí que nós vamos atualizar esse número. Aí a gente tem que ver o mercado interno, tem que ver o que isso impactou no consumo, o que isso vai fazer na produtividade, e aí nós vamos chegar naqueles números da ordem de cadeia produtiva. Só para você ter uma base, ontem, por cima, fazendo a conta na cadeia produtiva da pecuária de corte, essa greve já custou de 8 a 12 bilhões, né? Em toda a cadeia produtiva. É um excesso. É um absurdo. É um absurdo, né? O agronegócio foi muito impactado. Foi muito impactado. E aí, claro, a gente tem que avaliar todas as notícias que aconteceram. A greve dos caminhoneiros começou legítima, inclusive com o setor apoiando, né? Nós temos muitos problemas no Brasil, a carga tributária é alta. A impressão, né? A semana passada ainda eu viajei 900 quilômetros de carro dentro de São Paulo, então vi muito isso. Na ida e na volta, a pauta aparentemente tinha mudado. Quer dizer, muito oportunista parece que tomou conta, isso não é teoria da conspiração, parece realmente que aconteceu. Né? Tanto é que tudo que eles pediram foi ofertado e a greve não parou. Quer dizer, tem um negócio estranho acontecendo que a gente ainda vai entender nos próximos dias. Né? E uma análise bem interessante que eu vi várias pessoas fazerem durante a semana passada
que até na sexta, no sábado, a sociedade estava apoiando. E agora já não. Porque, um desgaste, porque claro, né, nós estamos... É um exagero. Você tem gente sofrendo. Geralmente quem vai mais pagar essa conta são os mais pobres, né, principalmente quem precisa de hospital, quem precisa de transporte público, né, que vira um caos, principalmente nas cidades grandes, né? E o impacto na economia é gravíssimo, né? Tanto que nós vamos perder no agronegócio e em outras cadeias produtivas é muito grande. Então, indústrias sinalizando parar, frigoríficos parando, usinas de cana parando, indústria de insumo parando, indústria de medicamento, quer dizer, parou, está parando quase tudo. Bom, você acaba de ouvir Maurício Nogueira. Maurício Nogueira é diretor da Agroconsult Pecuária. O relatório da Agroconsult já sinaliza aí alguns setores em situação gravíssima. Eu vou lembrar, nós temos aqui cana-de-açúcar, uma situação, impacto muito grave com essa greve dos caminhoneiros, setor de aves, suínos, leite, pecuária de corte, boi, resumindo, também impacto grave, e outros com impacto moderado, até mais leve, mas o prejuízo é muito grande. Agradeço, Maurício, sua presença aqui conosco. Vamos encerrando essa entrevista, voltamos ao programa. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil divulgou uma nota informando que o prejuízo da paralisação dos caminhoneiros para os produtores rurais é estimado em 6 bilhões e 600 milhões de reais. Veja o que disse Bruno Luque, superintendente técnico da CNA. Nós temos perdido por dia, nesses 9 dias, já ultrapassa 6,6 bilhões de reais só no setor de produção primária. 6,6 bilhões de reais só no setor de produção primária, fora a indústria de processamento, a indústria de insumos. Então acho que já está um caos generalizado, né? A população vai pagar por isso, não só o produtor não está com essa conta só nesse momento, isso vai se estender por muito mais tempo até a gente conseguir recuperar todos os prejuízos. Então medidas efetivas têm que ser tomadas para o fim desse movimento, como foi colocado, já foi atendida a pauta de reedificações, tem caminhoneiros querendo trabalhar, produtores querendo trabalhar e não estão conseguindo. Então a gente exige, né, o cumprimento do direito de ir e vir da sociedade de como um todo, que seja acompanhado por escoltas, os produtores que querem realmente levar alimento aos seus animais, né, uma questão humanitária de perda de animais, questão ambiental de desperdício de alimento. Então a gente exige medidas efetivas e rápidas. Bom, a gente continua falando sobre esse assunto, mas agora sobre a ótica da infraestrutura e logística. É inegável que o país tem, ou não teve, investimentos necessários em modais que poderiam fazer toda a diferença num país que precisa escoar produção e tem dimensões muito grandes. O que quer dizer isso? O Brasil, por vários motivos, desde tamanho de bitola diferente, por exemplo, nos trens, não fez o investimento necessário em modais como o ferroviário, como o fluvial, entre outros que poderiam ser aplicados. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora com um especialista sobre o tema. Ele vai conversar conosco agora, o Casemiro Tércio, pela internet, falando um pouco a respeito do fator infraestrutura e logística e os impactos dessa crise que ela tem sobre o país. Casemiro, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. É um prazer falar contigo. Essa questão dos modais, Brasil basicamente é um rodoviário. É possível ou teríamos uma realidade diferente e ainda é possível fazer alguma coisa em torno de outros modais, ser multimodal, pelo menos começar um investimento como esse? Boa tarde. Boa tarde aos telespectadores. O principal ponto da matriz de transporte é ela ter equilíbrio. Tá? Essa crise que nós tivemos agora nas últimas semanas com relação aos caminhoneiros, ela evidenciou a dependência do modal rodoviário para a escoação da produção brasileira. Um ponto importante, e obviamente o caminhão tem um papel dele na matriz, da porta da fazenda até um terminal multimodal, até um sistema de escoamento, é óbvio que nós vamos usar o caminhão. Agora, o que não pode é o caminhão atravessar o país para chegar com a sua carga até um sistema portuário para escoamento dessa produção para os mercados estrangeiros. Esse balanço da matriz é o que faltou no planejamento da matriz de transporte brasileira. Investimento em ferrovia, investimento em hidrovia seriam fundamentais para equilibrar essa dependência do modal rodoviário. E óbvio que é um ponto importante
existe um ponto ótimo de participação de cada modal na matriz. Então, existe um número mágico que até 200 quilômetros o caminhão ele tem o melhor desempenho em termos de custo versus o que ele está transportando. Entre 200 e 400, 500 quilômetros a ferrovia e acima disso o modal hidroviário, né? Seja a cabotagem ou a navegação de longo curso ou a própria navegação do interior. O Brasil não tem uma matriz equilibrada e, obviamente, isso se evidencia, primeiro, pelo tipo de investimento que não só o governo, mas como o setor privado fazem na matriz. Se você pegar a composição dos investimentos em rodovia versus em ferrovia e hidrovia, existe uma disparidade, é muito mais dinheiro para rodovia do que para ferrovia e hidrovia, e obviamente a gente continua dependendo do pneu, né? Uma medida importante seria investir mais em ferrovias e hidrovias, equilibrando a matriz, não criando essa dependência que a gente teve aí, que se evidenciou nesses últimos dias no Brasil todo. Casemiro, essa realidade do Brasil, onde você tem os meios de produção localizados no interior, nas regiões centrais, principalmente no centro-oeste, os grandes públicos consumidores, próximo ao litoral, sudeste, sul do Brasil, ou também a saída para exportação nessas regiões, o caos, como foi instalado agora, pode-se dizer que, do ponto de vista financeiro, Brasil, o país pode até ter um colapso nesse aspecto econômico, por conta da dependência desse modal rodoviário? Eu não digo colapso financeiro, até mesmo porque quando a gente fala da soja brasileira, do milho, do gado, as nossas commodities são as mais produtivas, né? São as mais eficientes da porteira para dentro da fazenda. Quando ele sai da fazenda e começa a seguir o seu caminho até o porto, ele vai deixando dinheiro na estrada. Ou seja, o custo logístico é muito caro. Quem perde é o fazendeiro, quem perde é o sistema brasileiro, né? O Brasil hoje tem uma importância no mercado mundial de commodities, mais de 37%, quase 40% do PIB brasileiro está calcado em cima do agronegócio. Uma vez que o Brasil se coloca como um importante ator no mercado mundial de commodities, a gente precisa investir de fato em outros modais para ter uma segurança maior. Colapsar não vai. Agora, que vamos perder mais dinheiro usando uma logística ineficiente, isso vai acontecer. Então, quem vai sofrer no final do dia é o fazendeiro. Daí a importância de investir em outros modais, para diminuir esse custo logístico e esse produto, seja a soja, seja o gado, o milho, a própria celulose, chegar nos portos, deixando menos dinheiro no sistema logístico e se apropriando no mercado mundial com maior valor de venda, né? O preço dessa commodity está tabelado nas bolsas internacionais. O que você vai subtraindo são os custos de produção, que o Brasil tem ótimos custos de produção. O problema é o custo logístico entre a fazenda e o porto, né? E a própria operação portuária também. Então, colapsar não vai, mas nós deixamos dinheiro na mesa, né? O importante seria investir para ter mais eficiência nessa operação e se apropriar dessa diferença que hoje é desperdiçada no sistema logístico. Casemiro, vou fazer agora uma comparação, até para a gente encerrar a entrevista, em torno da infraestrutura. Aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR, sempre falamos a respeito dos estoques públicos. Estoques públicos que são controlados pela Conab. A Conab tem estoque para soja, para arroz, para feijão, para aqueles produtos que são consumidos internamente. E eles são utilizados quando você tem valores muito elevados ou, no caso, quando está muito baixo, fazer a compra pelo preço mínimo. Poderíamos ter uma situação como essa para óleo diesel, para gasolina, evitando assim algumas oscilações no mercado internacional, oscilações na Bolsa de Nova York, ou até por conta de algum conflito esperado entre Irã e Estados Unidos, por exemplo? Isso seria uma situação viável? Acredito que não. Primeiro porque um sistema de armazenamento de combustível não é barato. Então, você dimensionar as bases de combustíveis, né, de distribuição, as tancagens para armazenamento dos produtos finais, se você superdimensiona isso, você está perdendo dinheiro no sistema no final do dia, né?
o sistema de refino, de importação de combustíveis e de distribuição, ele é montado para operar sem gargalos, né? Agora, quando você tem uma greve, como aconteceu, e o fechamento da saída do combustível das bases de distribuição, é um problema que poderia ser resolvido, por exemplo, com abastecimento por dutos, né? Obviamente, o posto de gasolina não teria esse tipo de abastecimento, a não ser que fosse na área de influência de uma base de distribuição. Mas vamos dar o exemplo dos aeroportos, né? Guarulhos não sofreu com a crise, todos os voos operaram normalmente, porque Guarulhos é abastecido por duto das refinarias, das bases de distribuição direto para o aeroporto. Então, o abastecimento dos aviões em Guarulhos não sofreu nenhum problema. O problema é que, quando você sai de Guarulhos, você vai para um outro aeroporto que não é abastecido por duto. Então, aí você tem um problema de descasamento do combustível de retorno desse avião, né? O que você tem que fazer para não ficar dependente dessa variação no mercado mundial é ter uma competitividade maior no sistema de transporte, distribuir melhor as cargas nos outros modais, e há uma variação do diesel, isso não impactaria no custo final para o produtor ou para o consumidor em função da oscilação do preço do diesel. A eficiência energética no sistema ferroviário e no sistema hidroviário, a composição do preço do combustível é muito pequena na participação do preço final que você oferta para o produtor, né? E no final da história, como todo o mercado de exportação de commodities ele está dolarizado, então você vende a saca da soja em dólar, você vende o gado em dólar, e você usa um insumo que está numa base dolarizada, praticamente você casa os dois custos. Do mesmo jeito que quando o preço do dólar ele fica mais valorizado em relação ao real, o produtor ganha, ele se apropria desse valor também. Então, o importante é você fazer uma composição de custos global de uma exportação dessa. Agora, estocar combustível para poder se proteger de uma oscilação do mercado mundial, eu acredito que não vai surtir efeito pelo custo de você ampliar a capacidade de armazenagem e você ter armazenagem ociosa para trabalhar com uma oscilação do mercado. Agora, uma medida que poderia ser paliativa ou melhorar os fretes seria você indexar por mês o preço do combustível e os fretes negociados naquele mês, você já tem uma previsão de custo de combustível, ou seja, o caminhoneiro não vai perder dinheiro naquele mês porque ele vendeu o frete já indexado naquele preço. Então você tem uma bolsa que funciona no período mensal de combustível e um frete que acompanha para e passo a oscilação do combustível, né? O importante é entender que a partir do momento que o Brasil se propõe a participar do mercado mundial de commodities, ele também sofre o mesmo comportamento de um preço de importação de combustível de petróleo numa base dólar. Então, do mesmo jeito que o fazendeiro se ganha quando o dólar valoriza, ele perde, por outro lado, na importação do produto. Mas isso faz parte do jogo da macroeconomia de qualquer país que quer fazer comércio exterior com os outros países. Tá certo, Casemiro, obrigado pela sua participação aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR, obrigado pela participação. Eu fico à disposição. Tá certo, eu conversei aqui com Casemiro Tércio, trouxe informações importantes sobre logística, infraestrutura, os impactos sobre a economia brasileira e comentando aqui um pouco mais a respeito dessa situação neste momento um pouco mais explosiva no Brasil, mas que nós, de certo modo, já vivemos há bastante tempo. E mesmo com os entraves no escoamento de produtos pelo Brasil causados pela greve, há referência para o valor pago pela saca da soja no país, de acordo com a Grãos Corretora. O Porto de Santos, nesta quarta-feira, não tem referência, de acordo com esta corretora. Porém, no Porto de Paranaguá, o valor pago pela saca do grão nesta quarta, dia 30 de maio, é de R$ 89,50. Esta cotação é válida para entrega e pagamento no mês de agosto.
Por aqui, o Agricultura BR destaca a previsão do tempo para a primeira quinzena do mês de junho. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde a todos. A expectativa é de que na primeira quinzena de junho seja marcada por chuvas avançando pelo centro-sul do Brasil. Agora, ao longo dos próximos 5 dias, até pelo menos o dia 4, tem previsão de chuva nos 3 estados da região sul. Isso acontece por conta da passagem de uma frente fria que vai espalhar nuvens carregadas pelos 3 estados da região. O volume de água agora fica em torno de 30 milímetros no interior gaúcho e também no interior do Paraná. Essas instabilidades vão conseguir avançar um pouco entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, mas a chuva que acontecer nesses 2 estados deve ser de maneira muito irregular e de fraca intensidade. Então o tempo firme vai seguir predominando aqui nas áreas mais claras do mapa e a chuva vai seguir concentrada no extremo norte do país. A partir da segunda semana, entre os dias 5 e 9 de junho, a chuva vai ganhar força mais uma vez na região sul. As áreas de instabilidades então vão ganhar intensidade e provocar chuva forte, especialmente entre o Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Dessa vez, essa chuva que volta a trazer cenários mais otimistas, principalmente para as áreas produtoras do interior do estado de São Paulo, onde a condição de umidade do solo já está um pouco mais baixa. Então, no decorrer da primeira quinzena de junho, a expectativa é de chuva concentrada no sul do país, avançando um pouco mais pela região central, só que a chuva que acontece em grande parte do sudeste e centro-oeste deve ser marcada não por episódios tão significativos e volumosos. A chuva deve vir de forma mais irregular, alcança Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, só que nessas áreas as pancadas são fracas e isoladas. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Por aqui, o Agricultura BR destaca agora o que vem acontecendo com as áreas de cultivo de soja nos Estados Unidos. Teve um forte crescimento por lá em torno das áreas com soja, milho e também trigo. Se acompanha conosco agora os dados divulgados pelo Departamento de Agricultura norte-americano nesta terça-feira, após o fechamento do mercado. Lembrando que segunda-feira foi feriado por lá. Então você acompanha conosco aqui os números, porque a semeadura de soja para os norte-americanos atingiu 77% até o último domingo, 27 de maio, contra aquilo que acontecia um ano antes, eram 65%, portanto vem com um avanço em relação ao que acontecia no último ano, e a média dos últimos 5 anos também de 62%, de acordo com os dados apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano. De acordo com o órgão, o percentual de lavouras que estão emergindo saltou de 26% para 47% até este último domingo. O ritmo está à frente do que o visto nessa mesma época dos anos anteriores. Olha só, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, 47% então das lavouras de soja já semeadas estão emergindo por lá. Nesta mesma época do ano passado, eram 34% em relação à temporada 17-18. E na média dos últimos 5 anos, o índice traz o número de 32%. Portanto, ritmo de plantio andando muito bem nos Estados Unidos e desenvolvimento das lavouras também. Trouxe também o Departamento de Agricultura norte-americano nesta terça-feira, por conta do feriado de segunda, o seu relatório de inspeção, que é aquele produto que foi realmente vendido pelos norte-americanos, vendido e embarcado. E no caso da soja, os números são bem mais baixos, caem 36% em relação ao que acontecia há um ano. Veja aqui os dados para os embarques até o dia 25 de maio, portanto até a última quinta-feira, um embarque semanal de 576.406 toneladas, queda de 36,42%. Já quando se considera o que foi embarcado efetivamente da safra dos Estados Unidos, chega a 46.230.000 toneladas, portanto um recuo de 10,7% em torno daquilo que acontecia. Com as vendas não tão aquecidas assim e o plantio andando de maneira bastante acelerada no país, as cotações da soja na Bolsa de Chicago têm operado com queda. Elas caem nesta quarta-feira, assim como nesta terça-feira também fecharam em movimento de baixa. Um outro fator que pressiona as cotações por lá é a volta da especulação acerca da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Até a última semana, acreditava-se que os dois países estavam em pazes e que não haveria
a taxação sobre os produtos comprados um pelo outro. Porém, recentemente, o mercado tem voltado a cogitar esta possibilidade, trazendo, portanto, esse movimento de baixa agora para as cotações na Bolsa de Chicago. A soja operava com queda há pouco, a gente acompanha como vem a operação neste momento. A queda se amplia, vem para 13 centes de dólar por bushel para as posições de mais curto prazo. Negócios com vencimento em julho operam a 10 dólares 17 centes o bushel. Posição de agosto vem a 10 dólares 21 centes mais 4. Soja negociada em Chicago para entrega em setembro opera agora a 10 dólares 25 centes mais 4 bushel, enquanto a soja para entrega em janeiro do ano que vem a 10 dólares 31 centes. E é hora de um rápido intervalo comercial por aqui. Já já a gente traz mais informações para você que acompanha a programação do Canal do Boi. Bom, e daqui a pouco a gente continua falando a respeito do assunto da paralisação dos caminhoneiros, mas principalmente aqui no Agricultura BR você vê os impactos sobre o setor do agronegócio e não meramente o que vai acontecer nas rodovias, mas sim esses impactos sobre os diversos setores, cana-de-açúcar, café e também setor de logística, como você viu neste bloco do Agricultura BR. Não sai daí, nós voltamos já. Bom, o tema dos efeitos da paralisação dos caminhoneiros sobre o agronegócio continua aqui no Agricultura BR. Você já viu os efeitos na infraestrutura. Daqui a pouco vai saber um pouco mais sobre o cenário de café. Neste momento está tendo uma importante entrevista coletiva lá em Brasília, na capital federal, na qual aquela comissão que foi criada para tratar dos efeitos da paralisação está falando com a imprensa. É o que nós vamos acompanhar agora. Pode colocar em tela cheia. Nós estamos acompanhando aqui o sinal. Agora sim temos o sinal pela antena. Pode subir o som, vamos acompanhar aqui os indicativos. É lamentável de modo até redobrado, porque esse ano, como todos sabem, a nossa Constituição da República, que é uma Constituição democrática, que é uma Constituição cidadã, ela completa seus 30 anos. E assistirmos às cenas explícitas de violência a direitos fundamentais amparados pela Constituição da República merece, de fato, o repúdio de toda a sociedade brasileira. Daí a importância, em momentos como esses, de termos a clareza de que não estamos mais diante de ações de natureza reivindicatória. As ações de natureza reivindicatória, elas já foram ouvidas pelo governo, inclusive o presidente da República, como todos sabem, acolheu a todos os pleitos apresentados pelos caminhoneiros nessa pauta que foi submetida a exame pelos órgãos de Estado, inclusive à custa, como já foi destacado por ele próprio, de um sacrifício orçamentário enorme, justamente para atender a essas demandas. Hoje, o que nós assistimos, portanto, não tem qualquer relação com uma reivindicação legítima e que guarde qualquer amparo em um Estado democrático de direito. O que assistimos são ações antidemocráticas que merecem não somente o repúdio da sociedade, como uma ação firme do Estado que já está sendo tomada, é importante que se dê o destaque, pelos órgãos de segurança do Estado brasileiro, e aqui cito em especial a Polícia Federal, que já dispõe de imagens, que já dispõe de documentações e está trabalhando intensamente para que essas ações sejam penalizadas. É importante ter clareza que não há, para todos, de que não há conforto para aquele que pratica ações criminosas. Nós vivemos em um Estado democrático de direito e aquele que pratica ações criminosas irá responder na forma, na medida prevista na lei. E aqui, enquanto a Advocacia Geral da União, a nossa instituição trabalha intensamente para que essas ações elas sejam inibidas. Como todos sabem, inclusive o movimento de paralisação dos petroleiros, nós ontem obtivemos, junto ao Tribunal Superior do Trabalho, uma liminar em que se reconheceu a abusividade desse movimento, inclusive o cunho político-ideológico desse movimento, explicitado com muita clareza, e inclusive com a imposição de multa diária em face dessa mobilização. Acabamos de apresentar
junto ao Tribunal Superior do Trabalho, um pedido de majoração dessa multa. Nós tínhamos pedido originariamente lá na nossa ação a condenação e a imposição de multa diária da ordem de 10 milhões de reais. O pedido acolhido foi de imposição de multa diária de 500 mil reais. Nós acabamos de submeter ao Tribunal Superior do Trabalho um pedido de majoração dessas multas, deixando claro mais uma vez que também nesse movimento de paralisação dos petroleiros, nós já temos uma ordem judicial em que se reconhece não somente a abusividade, como também impõe que todo movimento não promova qualquer bloqueio e qualquer desordem social. E, obviamente, que os órgãos de Estado estarão preparados para atuar dentro do espaço de cada qual, para inibir qualquer ação que seja uma ação de violência, inclusive antidemocrática. De nossa parte, portanto, deixando claro que avançamos trabalhando nessas multas com foco nas empresas, portanto, ações muito dirigidas a pessoas jurídicas, em que todos sabem, o Supremo Tribunal Federal determinou a imposição de multa por hora da ordem de 100 mil reais. Da nossa parte, é isso que tínhamos a esclarecer. Nós temos 5 jornalistas definidos em ordem de sorteio. Lisandra Paraguaçu, da Reuters. Tá aí, aqui continua por lá essa coletiva de imprensa, nós temos mostrado desde o momento em que ela iniciou. Tem uma colega nossa aqui fazendo um questionamento, tanto para a advogada-geral da União, que é a Grace Mendonça, que estava falando há pouco, falou principalmente de majoração de multa, essas multas que foram aplicadas ao setor por conta dessa paralisação. Um dos dados importantes a respeito do que vai sendo apresentado ali no momento é em torno das ações do governo federal. Vamos voltar para lá rapidamente, que a Grace voltou a responder. Por dia de paralisação, já temos, inclusive, um horário agendado para conversarmos com a ministra relatora a respeito desse tema. Então, pedimos, portanto, a majoração nesse valor. Em relação a esse novo acervo documental, em face do qual nós estamos trabalhando, ainda não temos o número de empresas que de alguma forma podemos aí apresentar na data de hoje, mas trabalhamos com a certeza de que até o final do dia estaremos apresentando sim um novo lote e ao final do dia teremos esse número e com toda tranquilidade poderemos divulgar. Em relação à questão do lockout, deixar a clareza de que essa investigação ela se dá no âmbito da Polícia Federal, portanto é ela encarregada de investigar ações dessa natureza, até por conta da circunstância de se estar diante de uma prática criminosa, não é? Mas nós, da Advocacia Geral da União, temos recebido várias imagens, vários documentos que revelam, sim, a presença de empresas que estão, de alguma forma, estimulando uma movimentação que, volto a dizer, não tem mais qualquer cunho reivindicatório legítimo no nosso Estado democrático de direito. Simone Iglesias, da Bloomberg. Bom dia, ministros. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora e para o senhor também. Com relação às multas, a gente não entendeu se elas são passíveis de recurso ou não, porque são multas que têm sido aplicadas em função da greve. E para o ministro Etchegoyen, para o governo já está claro quem são esses infiltrados. No Rio se fala em milícias armadas. Há relatos também dentro do governo que houve uma incapacidade da ABIN de detectar esse movimento e o tamanho, a dimensão desse movimento que ganhou no país. E também se o governo está preparado para evitar uma reprise do que aconteceu em 2013, a 4 meses da eleição. Obrigada. Bom, vamos só relembrar. Era em relação às multas. Sim, aqui é importante destacar a natureza dessas multas, porque nós, como eu disse, nós não estamos diante de uma multa administrativa, é uma multa processual. O que é uma multa processual? A autoridade judicial já estabelece com clareza uma conduta que é vedada e que, caso alguém a descumpra, de pronto já está incorrendo nessa multa.
Então, que se tenha uma multa por descumprimento de uma decisão judicial. O que nos cabe? Pedir, como fizemos ontem ao Supremo Tribunal Federal, que aquelas entidades, por seus representantes, recolham voluntariamente os valores aferidos. Então, o que resta à empresa agora é recolher voluntariamente os valores ali aferidos, sob pena, aí é o nosso pedido também, caso não recolha voluntariamente, que inclusive o próprio Poder Judiciário autorize que esses recursos sejam buscados através de investimentos da empresa, de valores presentes em contas da empresa, fazendo uso do sistema Bacen-Jude, que permite exatamente esse tipo de bloqueio. Esses recursos, eles ficam à disposição do Poder Judiciário, portanto, ficam numa conta em depósito judicial, e a partir daí, obviamente, o que resta a essas empresas é, de fato, recolher o valor e, no máximo que se tem do ponto de vista de execução, eventualmente, a depender de uma própria orientação ou decisão judicial, eventualmente um parcelamento. Então, não há, em relação a essas multas, espaço para anistia. Então, apenas deixar isso claro. Por quê? Porque não se trata de uma multa administrativa, se trata de uma multa processual. O máximo que é possível agora é que as empresas apresentem o que entenderem de direito junto ao processo judicial. De nossa parte, cabe justamente buscar esses recursos para que eles fiquem à disposição do juízo. Aí você viu a Grace Mendonça, advogada-geral da União, respondendo pergunta dos colegas jornalistas que se encontram em Brasília neste momento. Ela citava essa questão da investigação por lockout. Essa investigação está sendo feita pela Polícia Federal, subiu de 48 acusações de lockout para 51 nesta quarta-feira. Lockout significa basicamente que o empregador, no caso o patrão desses caminhoneiros, não está permitindo a retomada ao trabalho por parte dos caminhoneiros, portanto, por parte dos trabalhadores, que é uma prática ilegal. Também está em investigação no que tange o Conselho Administrativo de Defesa Econômica por parte de grandes grupos empresariais que estariam trazendo uma forte influência. Vamos voltar rapidamente para lá, que eles estão tendo mais uma resposta. Agora pode voltar para a transmissão. E estamos chegando... Nossa parceira. Com bastante grau de certeza nas responsabilidades, nos responsáveis por esses movimentos. Eu não gostaria de ir adiante nisso para que não atrapalhemos as investigações. Quanto à previsão do que aconteceu, a sua pergunta é boa. As pessoas veem a ABIN como órgão de inteligência exclusivo? Não. A ABIN é o centro, é o órgão central do Sistema de Inteligência do Brasil, o SISBIM, Sistema de Inteligência Brasileiro. Ele é formado por outras 32 agências que colaboram com o sistema, mandando as suas informações, que são informações aparentemente simples. Por exemplo, a Agência Nacional de Transportes Terrestres integra a ABIN, integra o SISBIM, o Sistema Brasileiro, e nos dá informações dessa área, como a ANAC, como muitos ministérios. A análise de todos esses processos é que é feito lá em cima, assim, no centro do sistema, na ABIN, e produz os conhecimentos. Óbvio que havia uma percepção de inconformidade, que tanto real e verdadeira, que chegamos à negociação. A dificuldade de prever estava na intensidade e agora no nível de violência que o movimento tomou. Ou seja, um movimento, como já explicou o ministro Jungmann e o ministro Marum em outras entrevistas, horizontalizado. Não havia um sentimento de um foco de liderança aqui ou ali. Os líderes, os próprios líderes manifestaram nessa direção, ou seja, nós podemos tratar, vamos tentar conduzir, mas não conseguimos atingir
os liderados. As percepções da mesma, as dificuldades de percepção são tanto anteriores quanto posteriores. Quem sentar para conversar? Tanto que iniciamos conversando com lideranças tradicionais, depois tivemos que trazer para a mesa outras lideranças vamos chamar da estratificação mais horizontal, para que podemos chegar nisso. Então nós estamos vivendo, estamos analisando uma situação que fugiu completamente aos parâmetros normais de análise e de previsão. Ou seja, nós não estamos tratando com um movimento, e isso tem sido comentado por comentaristas, jornalistas, especialistas em todas as frentes, que foi um movimento, mais um movimento, muito descentralizado, muito horizontal, e que foge aos parâmetros. Quando eles fogem aos parâmetros, as avaliações, as análises, elas não conseguem chegar além do que é razoável se entender que seja visível. Nós estamos falando de pessoas que, por moto próprio, por entusiasmo com o movimento e por contágio ou por adesão, foram parando e chegamos onde chegamos. Eu não acho que a ABIN tenha absolutamente falhado nisso. Não ouvi esses relatos que vocês ouviram, não posso analisá-los, mas não acho. Eu acho que a ABIN continua produzindo, vem trabalhando muito bem nisso, e o sistema inteiro trabalha. Então, todo o sistema de inteligência brasileiro, chamado SISBIN, estava e continua envolvido nisso. É um painel, imagine um painel com diversas lâmpadas que variam do verde, amarelo e vermelho. A questão transportes, a subida do custo do preço dos combustíveis, isso está nesse painel. Mas, de repente, o painel virou do amarelo para o vermelho instantaneamente, né? Vira instantaneamente, aí é difícil. É uma previsão que ninguém podia, em sã consciência, fazer e, consequentemente, responsabilizar quem quer que seja por ela. Júlia Lindner, Estadão. Boa tarde. Você viu agora o ministro-chefe do Gabinete de Segurança, o Sérgio Etchoin, ele falando e fazendo uma clara defesa da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência. O que está acontecendo? Vários especialistas em segurança no Brasil acusam a ABIN de não ter feito uma projeção, uma previsão em torno dessa situação que se tornou essa paralisação dos caminhoneiros. Essa reunião de hoje, que já teve inclusive outros ministros participando, exatamente para fazer uma defesa do posicionamento do governo e também o que essas agências estiveram fazendo em torno disso. Vamos voltar pela última vez rapidamente até lá, essa foi a última pergunta. Vamos ver o que o Sérgio está falando agora. Ele será prorrogado, ou seja, não há uma decisão agora de prorrogá-lo neste momento ou de não prorrogá-lo. As circunstâncias vão sugerindo com muita clareza, se for necessário prorrogado, será prorrogado. Nós temos tido cooperação de muitas polícias militares, de todas praticamente. Existe um fórum de troca de informações permanente que tem funcionado muito bem entre as polícias militares. Nem polícias militares, nem Polícia Rodoviária Federal, nem as Forças Armadas conseguem estar em todos os pontos do Brasil, em todos os momentos em que alguém resolva fazer uma violência. Não é possível fazê-lo. Mas nós estamos, neste momento, em seguida da nossa reunião matinal, lá o Centro de Coordenação, Centro de Comando e Controle, coordenado pela Defesa, está tratando exatamente disso, identificando os pontos, trabalha junto com a inteligência e nós vamos atuar para evitar. O importante são dois aspectos que eu gostaria de repetir. Primeiro, os nossos caminhoneiros serão protegidos. Então, as famílias que estão em casa, aqueles que estão preocupados ao longo das rodovias, nós iremos protegê-los. Então, não há... Como estamos fazendo. Nós temos esgotado ou ido no limite, além do limite, praticamente de muitos protocolos para evitar, como eu lhes disse, para ficar no exercício da autoridade.
Eu ontem falei que o emprego da força não significa o emprego da violência. A força, que significa a autoridade do Estado, será empregada indiscutivelmente. A violência será empregada quando houver uso da violência. Por isso que eu apelo mais uma vez e garanto às famílias e aos caminhoneiros que nós estamos montando uma grande estrutura para protegê-los. Não há motivo para isso, não nos trará problemas no planejamento do reabastecimento, da recolocação de suprimento que estamos fazendo. Importante é lembrarem-se disso, recorrerem ao SOS Caminhoneiro, à Polícia Federal, à Rodoviária Federal e fazer as informações chegarem, porque isso será imediatamente socorrido. Manuel Ventura, O Globo. Ministros, bom dia, boa tarde já. Aí, segue essa entrevista coletiva, nós vamos continuar acompanhando ela, você vai ver todos os destaques dessa entrevista em relação às medidas tomadas pelo governo federal para a paralisação dos caminhoneiros. Quem responde essas perguntas é a advogada-geral da União, a Grace Mendonça, também o Sérgio Echedoin, ele que é o ministro-chefe do Gabinete de Segurança do país, tentando tratar um pouco desse assunto e respondendo a acusações que teve o governo federal em torno de não conseguir prever a paralisação, das ações da ABIN e, principalmente, eles deixaram muito claro que há investigação da Polícia Federal, a Advocacia Geral da União deixou muito claro que há uma investigação, 51 acusações de lockout no Brasil, que são os empregadores impedindo os funcionários de trabalharem, no caso os caminhoneiros, e isso estaria trazendo o caos para essas paralisações. Então, o Canal do Boi segue acompanhando, mas mais importante do que isso, mostrando os impactos que essa situação toda criada traz sobre o agronegócio brasileiro. Falamos agora a respeito dos impactos da greve sobre o setor cafeeiro. Para saber em detalhes como que essa paralisação afeta a cadeia produtiva do café, conversamos com Eduardo Carvalhais, ele que é analista do mercado de café e fala com a gente direto de Santos. Olá, Eduardo, obrigada pela disponibilidade. Como que a greve tem afetado o setor cafeeiro? Boa tarde. Boa tarde. Bom, a greve afetou o setor porque, primeiro, praticamente paralisou novos negócios no mercado físico brasileiro. Desde final de quinta-feira para cá, os negócios foram muito poucos. Ninguém queria fechar negócio sem saber quando é que ele poderia ser concretizado, os cafés retirados e pagos. Além disso, os cafés que foram vendidos ao longo da semana passada estão parados em armazéns, em fazendas, esperando o fim agora dos piquetes. Antes da greve, não existe mais greve, o que se nota em alguns locais e vai diminuindo a partir do final da tarde de ontem, são piquetes de pessoas estranhas aos caminhoneiros. Existem alguns que estão diminuindo, aos pouquinhos está se retomando a retirada de cafés em fazendas e em armazéns, e esperamos que até a sexta-feira isso esteja regularizado. Também aqui no Porto de Santos, foi totalmente paralisado o embarque de café. As carretas trazendo os contêineres, e mesmo café para serem colocados em contêineres de Santos, não conseguiram entrar no porto. E isso atrasou muito, traz prejuízo aos exportadores, porque eles perdem navios, vão ter que aguardar próximos navios. Tudo isso atrasa muito a programação brasileira de exportação de café. Foi sim ruim para o negócio de café, mas nós esperamos que a partir de hoje comece a se normalizar. Eduardo, há alguma influência da greve dos caminhoneiros sobre os contratos de café arábica negociados na Bolsa de Nova York? Não, isso traz mais uma apreensão numa hora em que também o início da subida de frentes frias começa a deixar os operadores de Nova York apreensivos. Nós temos que lembrar que o Brasil, como o maior produtor e exportador de café do mundo, não tem praticamente nenhum estoque remanescente. Ele depende da produção desta safra e das próximas para abastecer seus clientes fora do Brasil e o consumo interno. E o Brasil deve exportar nesse ano agora em torno de 35 milhões de sacas, esse ano safra, que começa em 1º de julho.
E os compradores lá fora contam com esse café e com o da próxima safra. Então, qualquer atraso numa hora como essa deixa o mercado um pouco apreensivo, sim, mas não é um fator determinante nos preços em Nova York, não. Eduardo, a gente fala agora sobre um outro assunto envolvendo o café, dados do Rabobank, que divulgou recentemente expectativa de superávit de café no cenário global no ciclo que vem, 2018-19. Como que o escritório Carvalhais enxerga essa expectativa? Olha, ele aumentou o superávit de 3 milhões e 300 para 3 milhões e 800 mil sacas no consumo mundial que está acima de 155 milhões. Esses números todos não são exatos, porque mesmo o consumo mundial está claramente subindo em todo o mundo, e na Ásia principalmente agora, e você falar num superávit de 3 milhões e 800 num consumo acima de 155 milhões de sacas, eu diria que é nada, está dentro da margem de erro da estimativa desse consumo. Fora isso, em termos de produção, se no Brasil, que é o maior produtor do mundo, o maior exportador de café do mundo, que tem um negócio com mais de 250 anos, com centenas de agrônomos, centenas de técnicos de estimativa de safra, já há problemas de estimativas e acima de 3 milhões de sacos, entre os números menores e os maiores, o que iria nos países africanos, nos países da América Central, no Vietnã e na Indonésia, como é que se chega a uma precisão de uma estimativa de safra? Portanto, eu acho isso muito pouco, eu não vejo nada demais disso, isso aí significa aquilo que nós temos falado há muito tempo. Há um equilíbrio e precário entre produção mundial e consumo mundial. Esses números de 3 milhões e 800 mil sacos não dão folga para ninguém. Ele pode simplesmente estar 3 milhões e 800 acima do consumo ou perfeitamente abaixo disso. Dentro de qualquer levantamento como esse, a margem de erro está acima disso aí. Tá certo, Eduardo. Eu agradeço muito pela sua disponibilidade aqui com a gente. Uma boa tarde para você. A gente espera que logo realmente sejam retomadas as atividades com o setor cafeiro aqui no país. E o Agricultura BR vai agora para um rápido intervalo comercial. Ainda hoje, outros destaques da previsão do tempo para o Brasil. Aproveite para entrar em contato conosco, mande a sua opinião sobre essa paralisação dos caminhoneiros. Você está aprovando essa paralisação? Mande no nosso WhatsApp, é o 67996562266. Nós voltamos já. E foi prorrogado mais uma vez o refis do FUNRURAL. O refis, que a sua adesão tinha como prazo final esta quarta-feira, dia 30 de maio, foi prorrogado agora para o final de outubro. A medida que havia sido adiantada aqui pelo Agricultura BR nesta última segunda-feira traz a seguinte situação. O presidente Michel Temer publicou em nota no Diário Oficial da União desta quarta-feira a medida provisória que traz essa prorrogação para o refis do FUNRURAL, agora trazendo um prazo bem mais estendido para a adesão e principalmente para o levantamento dos documentos. Um dos fatores alegados pela Frente Parlamentar da Agropecuária para que houvesse uma nova prorrogação era por conta da última avaliação do STF, do Supremo Tribunal Federal, em torno de ser constitucional ou não essa cobrança. Ao se decidir pela constitucionalidade, veio também a obrigação, ou a melhor proposta, de se adotar o refis. Muitos produtores não fizeram e a adoção ao refis, até o momento, é muito baixa. E encerra nesta quinta-feira, dia 31 de maio, o prazo para adesão ao CAR, Cadastro Ambiental Rural. A inscrição é obrigatória para todos os imóveis rurais do país. Trata-se de um banco de dados público e eletrônico que funciona como uma identidade ambiental de cada imóvel rural. Dados divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente nos últimos dias mostram o quanto de área já existe cadastrada no Brasil. As regiões Sul, Sudeste e Norte já têm 100% da área prevista cadastrada. Já as regiões Centro-Oeste e Nordeste ainda têm alguns imóveis que precisam aderir ao sistema. Está aí na tela, então, a imagem do Ministério do Meio Ambiente mostrando o percentual de área cadastrada. A região norte do país, sul e sudeste com 100%, enquanto a região centro-oeste com 97,2% e a região norte com 92,5%. Entre as informações discriminadas no CAR estão a espécie de vegetação nativa, área utilizada para a produção e área que precisa ser recuperada. Após o dia 31 de maio de 2018, as instituições financeiras só concederão crédito agrícola em qualquer uma de suas modalidades para proprietários de imóveis rurais que estejam inscritos no CAR.
Para acessar mais informações, entre no site www.car.gov.br. O assunto por aqui agora é milho e a gente fala sobre o estado de Mato Grosso do Sul, que sofreu com uma estiagem forte entre os meses de abril e início de maio e que acabou prejudicando demais o desenvolvimento das lavouras do cereal no estado. Tanto é que a ProSoja de Mato Grosso do Sul vem realizando ajustes para baixo na expectativa de produção. Na última sexta-feira, dia 25 de maio, trouxe ainda mais para um nível inferior a expectativa de rendimento médio das lavouras neste ciclo, trazendo uma nova projeção de produção. A gente relembra na tela agora quais foram as projeções da ProSoja do estado, as últimas e esta do dia 25 de maio, para ver como que mudou então o panorama da segunda safra de milho em Mato Grosso do Sul. No dia 9 de abril, a área estimada era de 1.800.000 hectares, com uma produtividade média estadual projetada em 85 sacas por hectare. Até aquela data, a projeção de produção era de 9.400.000 toneladas para o estado. No dia 14 de maio, as projeções em relação à safra começaram a cair. Em virtude da falta de chuvas, a área já foi reduzida para 1.700.000 hectares, com uma produtividade média que caiu de 85 para 75 sacas. Com isso, a produção, naquela época, foi projetada em 7.650.000 toneladas. Agora, os dados mais recentes reduzem para 70 sacas por hectare, rendimento médio esperado para o milho em Mato Grosso do Sul, causando uma queda forte na expectativa de produção, agora estimada em 7.140.000 toneladas. Por aqui, rapidamente, vamos saber como é que vem os negócios com milho na Bolsa de Chicago. Você tem aqui as posições sendo negociadas com queda hoje, caindo cerca de 7 centes de dólar. Julho a 3,92, setembro 4 dólares 1 cento o bushel, dezembro 4,12, março 4 dólares e 20 centes por bushel. Estados Unidos que teve um bom número apresentado nesta segunda-feira em torno dos embarques, chegou a um embarque semanal de 1.700.000 toneladas, um número bem superior ao que acontecia uma semana antes. Por outro lado, tem uma queda bem expressiva quando comparado ao mesmo volume de produção do ano passado. Além disso, a lavoura de milho nos Estados Unidos está desenvolvendo muito bem e chega a 92% de plantio na sua área de cultivo. Intervalo rápido por aqui agora. No próximo bloco a gente volta com as últimas informações desta edição. Voltamos em instantes. Momentos finais dessa edição do Agricultura BR, vamos saber como é que vem os negócios com soja de Chicago, que vinham perdendo hoje mais cedo. E na abertura dessa edição, temos aqui Chicago apresentando queda, vinha perdendo bastante, posições perdendo entre 6 e 9 centes por bushel. Aqui a nossa atenção fica mais expressiva para as posições de julho e setembro, porque são as que têm a maior liquidez. Julho vem com 10 dólares 21 centes o bushel, tem o maior número de contratos negociados, tem agosto a 10 dólares 26 centes por bushel. Setembro é a segunda posição com a maior quantidade de contratos, a 10 dólares 30 centes o bushel, e janeiro de 2019 a 10 dólares 35 centes por bushel. A gente acompanha como que o dólar comercial opera frente ao real nesta quarta-feira. Já oscilou bem ao longo da manhã. A gente vê que neste momento ele vem estável, com leve redução de 0,02% em relação ao fechamento de ontem, negociado na venda a R$ 3,73. Bom, com essas informações a gente se despede de você por enquanto. Essa edição termina aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. Mais informações da cobertura da paralisação dos caminhoneiros nas próximas edições do Agricultura BR e em toda a nossa programação.